Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação entre o funcionário e a empresa, principalmente em época de pandemia, que a gente vive muito home office, né? Aqui a gente está com a Pamela Feitosa, ela é People Assistant aqui da Satélitos e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda, Pamela! Muito obrigada, eu queria agradecer o convite de estar aqui falando sobre esse assunto que eu acho tão importante. Então vamos lá. Pamela, como as empresas podem cuidar da saúde dos seus colaboradores em período de home office? O home office, né, ele veio aí meio que assustador pelo momento que a gente está vivenciando. Ele já era uma realidade para algumas empresas fora do Brasil e ele veio com muita força aqui no Brasil, né, pelo momento que a gente está vivenciando agora. O home office, ele era uma realidade, né, fora do Brasil, então algumas empresas já tinham essa maneira de trabalhar. E aqui no Brasil, ele veio com força por conta do momento que a gente está vivenciando. E ele trouxe aí algumas mudanças, então a pessoa já não trabalha mais na empresa, ela trabalha dentro de casa, e trabalhar dentro de casa, para nós que somos brasileiros, temos aquela cultura de ter tudo, ter o contato, né, com o outro muito presente. Essa é uma realidade diferente. E aí cada empresa se adaptar a essa nova realidade é um processo, assim, que a gente tem que olhar com cuidado, né, porque a empresa, ela tem que compreender o colaborador, atendendo às suas necessidades, prestando suporte por conta mesmo de, por exemplo, às vezes a gente está em casa, a gente vivencia esse home office, a gente pode ver aí, na maioria das empresas temos mães, pais, às vezes a gente tem aí alguns colaboradores que cuidam de pais e mães, né? Então, tem todo esse auxílio fora do trabalho. Então, como que estreita essa relação só do trabalho, mas você está dentro da sua casa? Então, estimular e criar um ambiente adequado para poder trabalhar. A simples ideia, por exemplo, de você compartilhar os materiais para o colaborador ter um ambiente adequado para trabalhar é uma forma de estimular o trabalho e ter aquela rotina de trabalho. A conversa diária também, por vídeo ou por áudio, também traz essa proximidade, que é o que a gente espera no presencial, né? Também promover algumas atividades de entretenimento a esse colaborador. Aqui na Satélitos a gente faz bastante isso, que é indicar séries, filmes. Então a gente coloca algumas atividades para o colaborador realizar fora do trabalho, porque, querendo ou não, ele está trabalhando em casa e aí ele já não consegue mais diferenciar o que é trabalho, o que é estar em casa, o que é estar com a família. Então, todo esse ambiente aí precisa ser revisto e precisa também ter a empatia da empresa, de acordo com a realidade que aquele colaborador vivencia diariamente, né? Sim, Pamela, com certeza. E no presencial é muito mais fácil a gente perceber se o colaborador está com algum problema, enfim, é muito mais fácil identificar e ver se a empresa pode dar algum auxílio, né? Como que a gente consegue estreitar essa relação, se cada um está na sua casa? Como eu havia mencionado, as reuniões por vídeo, por áudio, então estar sempre presente e alinhado com esse colaborador. Então, por exemplo, hoje a gente utiliza uma plataforma onde a gente fica em salas, cada equipe fica em uma sala, e a gente tem sempre esse contato por áudio e por vídeo também. Eu acho que essa relação que a gente tem diariamente, ela tenta se aproximar um pouco do presencial. Então, estar em contato com esse colaborador, entender mesmo o contexto que o colaborador está vivenciando em seu momento de trabalho é importante. Então, essa conexão, ela pode ser encontrada também por meio da tecnologia. Vale lembrar também que não são todas as pessoas que se sentem confortáveis em executar algumas tarefas, porque às vezes precisa da supervisão, do líder ali, está sempre tentando entender o processo que ela está. Então, essa pessoa ela fica mais confiável na entrega do trabalho, cada vez que ela tem essa supervisão. Ter esse contato, perguntar se a pessoa está bem, se ela está entendendo, qual que é a dúvida, também estreita essa relação. Então,
estar em contato também é importante em meio à tecnologia. Sim, com certeza, Pamela. E você acha que trabalhar cada vez mais a comunicação e a empatia na gestão da empresa pode ser uma forma de cuidar da saúde dos colaboradores? Sim, eu acho super importante, porque a comunicação, ela é importante em qualquer âmbito da nossa vida. A gente precisa se comunicar para estar em convívio com o outro, né? Então, a comunicação no home office, ter a empatia no home office é extremamente importante. Porque a comunicação, a gente vai entender em que momento que aquele colaborador está vivenciando, então, se ele está entendendo o processo dele, se ele está tendo dificuldade, ou se ele necessita daquela supervisão. Então, a comunicação, ela vai entender em que momento que o colaborador está vivenciando. E a empatia também entra, porque nem todo momento a gente está... o ambiente de trabalho, que seria a nossa casa, está bem, porque acontecem diversas coisas, que talvez no presencial, no trabalho, não aconteça, porque a gente está no nosso âmbito familiar. Então, ter a empatia e a compreensão, ter essa comunicação diariamente, eu acho que facilita muito esse processo de home office. Ah, sim, com certeza, hein? E acontece bastante coisa no home office. Sim. Mas e aí, Pamela, para finalizar, como a Satélitos tem trabalhado a relação dos colaboradores em tempos de home office? Então, a Satélitos, ela sempre trabalhou, né, antes mesmo do home office, a gestão 3.0. Já faz um tempo que a gente já colocou essa prática dentro da empresa, então o colaborador é sempre ativo nos processos. A gente sempre tem reuniões mensais, que aí a gente vai entender, dar feedback para esse colaborador. Além dessas reuniões, todos os dias, diariamente, a gente tenta entender o colaborador, tenta entender o momento que ele está vivenciando. Temos também o sentimento da semana, que a gente consegue avaliar também se o colaborador está se sentindo bem, se o ambiente de trabalho está legal. Então, todas essas formas que já tinha no presencial, no home office, a gente tenta priorizar ainda mais para ter esse contato mais próximo do colaborador. E, além de tudo, a gente consegue promover um bem-estar para o colaborador, para ele entender que ele não está sozinho nesse momento e ele faz parte também dos nossos resultados, né? Vale lembrar também que a questão do home office, ela também traz alguns benefícios aí para a gente, porque, querendo ou não, muitos colaboradores estão acompanhando o crescimento da filha, do filho, às vezes está em contato mais com a mãe, com o pai, então a gente acaba estreitando muito para o relacionamento de trabalho, mas eu acho também importante que a gente está um pouco conectado com a nossa vida mesmo, que antes a gente não tinha... tanta prioridade, assim, porque antigamente a gente tinha mais foco no trabalho, às vezes de final de semana com a família, e agora a gente tem que integrar tudo isso e para a nossa realidade, né? Então a gente também pode ver isso como um item a favor aí, né? Uhum. Ah, é muito legal. Antes você ficava muito tempo no escritório, né? Quase que o dia inteiro. E Sim. aí agora você consegue vivenciar mais ativamente os laços familiares, né? Sim. É isso, Pamela. Muito obrigada pela presença, pela participação, tá? Volte sempre que quiser. Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído para esse assunto que é tão importante. E é um momento que a gente está vivenciando. Talvez algumas empresas nem passem esse momento, porque o home office foi tão bem aceito, né? Que algumas empresas estão preferindo manter o home office. Mas é uma ferramenta importante que a gente tem que dar uma olhadinha aí, né? E ela veio para contribuir. Uhum. É isso então, pessoal. Até a próxima.